Vasco ganhar a Copa do Brasil? Sério que você acredita nisso? Quando é que vocês vão entender que desde esse lance aqui, o Vasco morreu? Nesse contra-ataque, o destino deu ao Vasco a chance de voltar ao topo. Era fazer o gol e reviver a glória. Mas não aconteceu e desde então a barreira ficou escura. Uma derrota que arrancou a alma desse time. Vieram desde então diretorias pra roer o pouco que restava. Vieram rebaixamentos que afundaram de vez a Cruz de Malta. O Vasco passou a viver só do seu passado. A verdade é que o Vasco acabou. Mas já pararam pra pensar que não faria nenhum sentido o fim ser triste? Não faria sentido o futuro não guardar uma reviravolta quando a gente olha pra corações infantis ainda escolhendo o Vasco? Não faria sentido essa torcida seguir apoiando de forma absurda se o fim fosse ser no fundo do poço? Porque o futebol não daria mais uma chance pro time que abriu a porta pros negros e operários? Porque o futebol não daria mais uma chance pra essa história linda continuar sendo escrita? Realmente não faria nenhum sentido. Mas o que ninguém percebeu é que ao longo dos últimos anos o futebol tava preparando sua justiça. O futebol olhou pro passado do Vasco e viu a paixão. A paixão de um presidente que tava disposto a abrir mão de tudo na missão de recolocar o Vasco no topo. O futebol olhou pra cada coração infantil e deu a eles o talento. O talento de viverem o Vasco, crescerem no Vasco e agora estarem prontos pra darem tudo de si pelo Vasco. O futebol viu cada lágrima de amor por esse clube, viu a importância que o Vasco da Gama tem pro futebol e decidiu preparar uma nova chance. Uma chance de fechar aquele portal contra aquele mesmo adversário que 13 anos atrás a dor veio. Naquele mesmo palco que 25 anos o estrelado Vasco deixou o mundo escapar de suas mãos. E agora com corações infantis cruzmaltinos que amadureceram pra esse momento. Com jogadores que vieram pro Vasco pra entender e viver essa paixão incondicional, o Vasco tá pronto pra voltar ao topo. Senhoras e senhores, o Vasco da Gama está pronto para conquistar a Copa do Brasil. É isso mesmo, família. É difícil. Tá difícil iniciar esse vídeo. Sem drama nenhum. O vídeo mais importante aqui desse canal. Ansiedade, nervosismo, dificuldade para dormir durante esses dias. Editar esse vídeo forte, né? Eu coloquei no início, difícil, mas é exatamente isso. Esse vídeo, ele resume o que eu sinto no dia de hoje. Eu tô nervoso, eu tô ansioso, eu tô preocupado, mas é um sentimento que eu não consigo explicar. Não consigo explicar. Isso é palpite? Não, não é palpite. Não é palpite. Não tem nada a ver com palpite. É um sentimento que acaba me trazendo até, de um certo modo, um alívio, sabe? Porque eu acredito muito que vai ser hoje, que vai acontecer. Que no final desse dia 21 de dezembro, eu e você e todo vascaíno desse mundo, meu Deus, a gente vai gritar, finalmente, é campeão. Bicampeão, né? Mas é isso, família. Pelo horário do jogo, eu só vou aparecer aqui nesse vídeo. Né? Geralmente eu estou gravando 2 vídeos, mas né, quando os jogos... um foi 8, né, 8h30 e 9h30. E esse é às 6, né, é mais cedo. Então vai ficar um vídeo muito em cima do outro. E vai estar todo mundo também muito tenso, né? Eu também não vou conseguir. No último vídeo, cara, contra o Flucê, comentei com vocês, né? Tava me dando ânsia de vômito. Cheguei lá na minha mãe, pedi pra medir minha pressão, porque o negócio foi feio. E hoje, né, promete ser daquele jeito também. Então a gente vai trocar uma ideia sobre o jogo, sentimento, o seu sentimento. E se Deus quiser, eu vou aparecer aqui comemorando com vocês. Esse é o papo, essa é a ideia. E assim como eu fiz nos jogos contra o Flucê e também no primeiro jogo contra o Corinthians, vou repetir, né, trazendo aqui um campeão. Na verdade, agora 2, né? Da Copa do Brasil de 2011, eu estava vendo esse vídeo, vou pegar esse corte aqui do Felipe Bastos e do Ramon, né, os dois
nos ajudaram a conquistar aquele título de 2011 e, claro, falar um pouco mais sobre essa final, família. O Thiagão tá nervoso, eu tô bem tenso, mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. A gente merece. Eu te peço para acreditar, acredita, pensamento positivo, vamos juntos, vamos juntos. A gente lutou muito para chegar até aqui, nesse momento, nessa decisão, nessa final. Não foi fácil, né, para os torcedores do Vasco, mas chegamos e, cara, a gente não vai deixar passar. A gente não vai deixar passar. Os jogadores não vão perder essa oportunidade. E, repito, no final do dia, eu vou chegar aqui e comemorar com vocês. Vou comemorar com vocês. Família, se você está aparecendo por aqui nesse vídeo, meu nome é Thiago, sou um Lloyd, 22, calvo e careca. Logo mais, careca. Vou passar 0. É isso, foi minha promessa para a gente conquistar esse título e vamos começar aqui o nosso pré-jogo. Mais uma vez aqui não vou, colocar nenhuma reação do rival, porque não me interessa, não me importa. Repito o que eu falei para vocês nos 3 últimos jogos, não tem a ver com o Corinthians, não tem a ver com o Yuri, com o Memphis, com qualquer jogador, com o Dorival, tem a ver com o Vasco. É sobre nós. É sobre nós. O Vasco performando, o Vasco com atenção, o Vasco com mental forte, confiante, sem medo, aproveitando o clima, o Maracanã lotado, essa festa maravilhosa, é sobre nós. Porque, diferente do ano passado, o Vasco tem talento, o Vasco tem recurso, o Vasco tem jogadores para decidir esse jogo, essa decisão. E é isso que vai acontecer, família vascaína. Mas deixa eu passar essa minha superstição dos últimos vídeos antes dos jogos, passar aqui, né? Eu passei o Diego Souza, eu passei o Fernando Praz, eu passei o Alec Gol, e hoje eu tô passando aí o Felipe Bastos e também o Ramon, que falaram um pouco dessa conquista do Vasco em 2011. Olha só. Curitiba, 8 de junho de 2011. Você que se liga na Globo, se liga no clima da decisão da Copa do Brasil 2011. Há 14 anos o Vasco era campeão da Copa do Brasil. Torcedor do Vasco, solte o nó que está entalando o grito de campeão da garganta. 11 anos depois, o clube de regatas Vasco da Gama conquista um título inédito na sua história. 8 anos sem título, a torcida merece, cara, porque eles sofreram demais. Vamos! Tá chegando aí o Trem Bala da Colina. Vai pra cima, é o Trem Bala da Colina. Quando se fala em união, na tua carreira, qual o time que você teve mais união e se chegou perto da sua família? Eu falo de 2011. Essa família que o Basso citou, que foi se formando, a gente foi criando um amor gigantesco por esse clube. Vasco que vai em busca de um título inédito na sua história, a Copa do Brasil. Eu lembro exatamente assim, no primeiro jogo contra o Comercial, né? A gente sabia que seria um jogo complicado por ser estreia também da Copa do Brasil. Eu tive a felicidade de fazer o primeiro gol. O Felipe Bastos mandou uma bomba com o pé direito. E ali se inicia a nossa trajetória dentro da Copa do Brasil. Tirando a final, o segundo jogo da final, eu acho que esse jogo em Curitiba contra o Atlético foi o mais, para mim, foi o mais difícil. E no segundo tempo, acabo cruzando uma bola ali, né? Que é o Diego que faz o gol. Sobrou pro Diego, bateu! É golaço! Pegou de prima, de bate pronto no ângulo, sem chance pro Renan. A gente é parado na rua hoje, os torcedores eles relatam pra gente assim: Ramon, dia 8 de junho eu tava em tal lugar, com tal roupa, fazendo isso, na hora do gol eu fiz aquilo, eu chutei isso. Eles detalham cada coisa daquela noite. Cara, é porque eu tô de manga longa, mas eu tô arrepiado. Tentou o chute, o Éder! Gol! Clube de Regatas Vasco da Gama, campeão da Copa do Brasil de 2011.
o destino trazendo o título para dentro de um Maracanã cheio, lotado e, logicamente, respeitando a equipe do Corinthians. Eu falei isso há pouco tempo, depois que o Vasco ganhou de 6-0 do Santos. O Vascaíno voltou ontem a acreditar que pode brigar pelo título, não brasileiro, mas que a gente tem a Copa do Brasil. Tá aí a oportunidade desses jogadores marcarem história. Essa torcida que nunca abandonou o clube merece ser campeão. Família, é porque eu tô pensando assim no que eu vou falar, que é muito interessante isso, né? Como o Vasco faz parte das nossas vidas, né? Porque como o Ramon destacou isso aí, ele falando que tem pessoas que até hoje param ele na rua, né? E comenta, poxa, eu sei exatamente o que eu estava fazendo no dia da decisão, assim, assado. E agora eu parei para pensar nisso, né, família? Porque hoje eu vou assistir o jogo novamente lá no meu avô. E há 14 anos atrás, todas as pessoas que eu assisti aquela partida, aquela decisão, estão aqui. Estão aqui. A gente sabe que a vida, né, às vezes pega uma peça na gente, né? Faz parte da vida. Mas todo mundo está aqui. Todo mundo. Eu lembro como se fosse hoje. Aquele gol do Éder Luiz, que trouxe um alívio muito grande, né? Naquele confronto. E os minutos finais foi muito difícil de assistir. Muito difícil, porque um gol do Curitiba, o Vasco perderia, né? Aquela Copa do Brasil. Mas hoje vai estar todo mundo lá. Todo mundo que assistiu essa decisão vai estar lá. Minha avó, que, cara, era muito fanática, minha avó. Lembro de jogos assim, Vasco e Real Madrid. Eu tava no colo da minha avó e lembro da minha avó tendo que tomar água com açúcar. Lembro, né, de falar com ela também, tava no meu outro avô, né, na casa da minha avó também, na Mercosul, e ela ligar, e ela não estava presente, né, nesse título, porque ela faleceu no primeiro rebaixamento do Vasco, 2008, então ela não viu a Copa do Brasil. Mas, né, que tudo dê muito certo hoje, né, família, para os torcedores do Vasco, porque assim como o Thiagão, eu acho que todo mundo tem uma história dessa para contar, né. Eu vi muita gente falando que vai ter a possibilidade de ir com o pai para o Maracanã, ou de comemorar um título com o filho, com o neto. Então, por isso que o sentimento que está em mim é isso, cara. Não pode acontecer nada ao contrário disso. É nosso. Tem que ser nosso. Não pode ser deles. Tem que ser nosso. E vai ser nosso, família. Família, deixa eu só comentar um pouco com vocês sobre o jogo. Eu estava assistindo alguns programas, né? Troca de passe, entre outros programas, lives e tudo mais, do nosso rival. E é o seguinte, família, deixa eu comentar aqui sobre o time deles primeiro. Tá aí, né? Hugo Souza, o André Ramalho, Mateuzinho, Gustavo Henrique e Bidu, Ranieri, Martinez, Maicon e Bidon, o Yuri Alberto e o Memphis, né? O Depay. Ele tá barrando aqui o Garro. Eu comentei sobre isso aqui no último vídeo que eu gravei, né? Então, assim, é um time com 4, né, volantes, com 2 ali de mais recurso, que a gente pode dizer que são jogadores que jogam um pouco mais à frente, né? 2 como primeiro, que é o Ranieri e o Martinez, e 2 como segundo, né? Jogadores que têm mais recurso. E os 2, né, têm a perna esquerda, né? A perna canhota. Família, para mim tá muito claro, né, o que o Corinthians pretende nesse jogo, de muita marcação, de muita intensidade, de buscar jogar no erro do Vasco, né, de tentar roubar uma bola e puxar um contra-ataque, trabalhar a bola longa também em alguns momentos, velocidade pelos lados. O Diniz conseguiu travar muito bem isso, né, com o Mateuzinho e com o Bidu. Eu acho que, como o Garro não conseguiu aparecer no jogo e o Maicon deve trabalhar um pouco mais por trás, né, e aí ele tem mais recurso, né, para fazer um lançamento, um passe mais difícil, e aí isso pode, né, de repente dificultar a marcação do Vasco, que encaixou muito bem no primeiro jogo, porque se ele conseguir acelerar um passe mais difícil, você começa a criar os espaços, né? Só que assim, família, eu entendo, né, que o Cruzeiro teve muita dificuldade e acabou perdendo. Eu coloquei aqui no último vídeo para vocês os números daquela partida, que o Corinthians teve até mais posse de bola, mas fez tantas faltas, sei lá, 17 faltas, tomou 6 cartões, porque teve 2 escanteios, enquanto o Cruzeiro teve 13. Por que foi isso? O Corinthians ele conseguiu sair na frente.
Fez um gol com 22 minutos. E aí depois o jogo ficou a cara do Corinthians. A cara do Corinthians. O que o Dorival trabalhou naquele confronto aconteceu. Foi perfeito para ele. Agora eu tenho 4 jogadores de meio campo, de pegada, volante, com condição física para marcar, vou fechar minha casa e vou contra-atacar. E foi isso que aconteceu. O Cruzeiro não estava num dia legal, não conseguiu nem empatar a partida. No outro jogo, na casa deles, que o Corinthians perdeu, já ficou um jogo mais aberto. Por jogar em casa. O Cruzeiro acabou conseguindo fazer 2 gols e o Corinthians buscou o empate numa falha do Cássio, uma falha bizonha. Um goleiro do nível dele não pode cometer um erro desse, foi socar a bola, socou fraco, o Bidu conseguiu fazer o gol. Então, a estratégia desenhada pelo Dorival, eu espero que o Vasco, nesse dia, hoje, nessa decisão, não contribua com isso. O Vasco tem que atrapalhar os planos do Corinthians. Tem que tirar o Corinthians da zona de conforto. E como vai fazer isso? Família, sendo caprichoso, tendo coragem, que seja o dia do Felipe Coutinho, do Ryan, do Andrés Gomes, porque a estratégia está muito bem desenhada. Sim, vão pressionar o Vasco no início do jogo, eles não vão fazer nada diferente do que eles fizeram contra o Cruzeiro. Quem assistiu, vão pressionar, vão tentar iniciar o jogo, vão tentar sair na frente. É aí que entra o Diniz, é aí que entram os jogadores do Vasco. O Vasco tem que sair na frente. O Vasco tem que sair na frente, porque saindo na frente vai complicar um pouco mais a postura do Corinthians. Porque o Vasco saindo na frente, o Vasco pode jogar um pouco mais equilibrado, não recuado, não dando a bola e ficando com o bumbum lá atrás, não, de forma nenhuma. Mas é um time que vai se expor um pouco mais. E vai precisar de mais criatividade para buscar o placar, para virar o confronto, para empatar o jogo, na verdade, para levar para as penalidades. E aí vai ter 4 volantes, que não tem essa característica. Vão abusar da bola aérea, da bola parada, do escanteio, é isso. Então se o Vasco fizer um jogo inteligente aqui, principalmente no primeiro tempo, porque dependendo do resultado do jogo, eles vão começar a colocar jogadores de mais recursos, mas vai ser o momento também do Vasco ter mais liberdade, mais condições de buscar os espaços e conseguir agredir mais o Corinthians. Então o mundo ideal hoje do Vasco, cara, é sair na frente. É sair na frente, porque aí tira eles da zona de conforto. Com 4 volantes tendo que buscar o resultado, vai dificultar para eles. E aí pode ser o nosso momento de, com inteligência, personalidade, confiança e capricho, buscar um bom resultado, família. E aí deixa eu comentar aqui com vocês sobre nosso time. Tá na tela. Léo Jardim, Cuesta, Robert Renan, PH e Puma Rodrigues, Thiago Mendes, Barros, Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Ryan. Tá aí, eu não sei porquê, família, mas é uma coisa muito estranha, porque começou a vir na minha cabeça ontem que o Puma faria um gol hoje. Que loucura. Que loucura. Que o Puma marcaria um gol hoje. Vamos ver se o Thiagão tá bem aí nesse sentimento, nesse pressentimento aí, que eu acho que o Puma vai guardar um hoje. Mas assim, família, eu acho que o que fica para hoje, em relação a tudo que a gente pode falar do Vasco, é o que a gente fala o ano inteiro, né? E o que a gente vem falando nos últimos 3 jogos desse time aqui. Nosso time é bom, cara. Nosso time não é ruim. Nosso time tem qualidade, tem velocidade. Falta um pouco de pegada no setor de meio campo? Até falta. Mas os jogadores têm qualidade. Coutinho, Nuno, Thiago Mendes. Então, assim, eu não tenho muita coisa para falar. Taticamente falando, acho que o Diniz não vai mudar muita coisa do último confronto. Vai ser um jogo equilibrado. Não tem a necessidade, tenho certeza que ele entende isso, de buscar o gol, tipo um Lloyd 22. Não tem essa necessidade. Porque o jogo traz uma carga emocional. Então, para você expor a sua defesa, expor o seu meio campo, não vai ser um jogo equilibrado como ele fez lá em São Paulo. É exatamente isso. Então, taticamente, o Vasco vai ter que ajustar, claro, dentro das mudanças do Dorival, porque vai ter mais um volante, e aí tem mais força, tem mais capacidade de dividir do que teve lá em São Paulo, porque o Garro jogou. Foi o Garro que jogou, então vai ter essa mudança no combate ali no setor do meio campo, que o Vasco foi infinitamente, amplamente superior nesse confronto, então vai ter que ter esse ajuste. Agora, é sobre nós. É sobre o Vasco. Vamos torcer, família. E aí te peço, nesse momento, o seu pensamento positivo. Por favor, feche seus olhos e vamos começar a pensar positivo. Vai ser o dia do Nuno, do Ryan, do Coutinho, do Andrés Gomes e, claro, de todo o time do Vasco, mas especialmente o nosso comando de ataque. Porque quem performou lá em São Paulo vai manter o nível. Nossa linha de 4, claro, o PH tem que melhorar, vai melhorar no dia de hoje,
Vai ser a melhor partida da vida do PH, porque ele tem que entregar, ele tá devendo. O Mita vai sustentar, a dupla de zaga, Léo Jardim, Thiago Mendes e Cauã Barros vão manter o alto nível, e aí o nosso quarteto na frente vai aparecer, vai somar, vai ser o dia deles. O toque, o chute, a tomada de decisão vai ser aquela que vai levar o Vasco ao título. É isso. Eu não tenho mais nada para falar em relação ao jogo. Família, agora eu volto aqui para comemorar com vocês o título da Copa do Brasil. Vamos juntos.